Oi, gente. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre maternidade e sexualidade. Eu sei que esse é um tema que traz bastante questões para as mulheres que são mães. Eu tenho atendido muitas mães em como lidar com a questão da diminuição da libido, da vontade de ter relações, de se permitir ter prazer depois da maternidade. São vários caminhos aí que a gente pode tomar, né? Mas o que eu sugiro de primeiro lugar é olhar para essa questão, porque não tem uma questão que seja universal, todas as mulheres são assim, todas têm a mesma questão ou um grupo de 3 questões. Não é assim. Cada mulher tem um determinado rol de crenças aí que vão influenciar na libido delas. Então, eu vou trazer para vocês um caso, só para vocês entenderem do que eu estou falando aqui. Então, é o caso de uma mulher que ela teve filho aos 36, 37 anos. E depois que ela teve esse filho, a libido dela diminuiu radicalmente. E ela veio conversar comigo, veio fazer uma sessão comigo, para olhar para essa questão. E durante a sessão eu perguntei para ela como é que era a relação dos pais dela. E ela me contou que quando ela própria tinha 10 anos, a mãe dela estava grávida e a mãe dela tinha entre 36 e 37 anos e o pai dela morreu. Então a mãe dela estava grávida quando o marido morreu. E a partir de então, a mãe dela nunca mais teve relação com mais nenhum homem. E a gente percebeu então a idade, a mesma idade que aconteceu a essa situação. Então a mãe não tendo mais uma vida sexual e ela diminuindo radicalmente a vida sexual exatamente na mesma idade. Então essa é uma questão, né, de se identificar com a mãe ou com a avó, com situações que aconteceram com essas mulheres que são as nossas ancestrais. Então essa era uma questão que a gente trabalhou. Outra questão foram as crenças que começaram a vir a partir dessa vivência dela. Então uma das crenças bem fortes que a gente testou foi mulheres, mães, são beatas. Mães não podem ter uma vida sexual. Mães não podem ter prazer. Então, a gente foi testando várias crenças e essas crenças apareceram. Então, fomos trabalhando essas questões, né, com o Theta Healing e foi muito legal essa percepção dela, porque ela não imaginava que ela tinha essas crenças e nem tinha essa clareza sobre a questão dela com a mãe dela, como estava relacionada essa vivência. E depois de um tempo, eu mandei uma mensagem para ela perguntando como é que estava a vida dela pós-sessão, e ela me mandou a seguinte resposta, vou ler para vocês. Ela também foi nossa aluna do curso de Theta Healing, curso DNA básico. Ela fala, olha, o curso de Theta Healing e aquela nossa sessão sobre a minha mãe e as amarras que tinha com ela foram libertadoras. Isso tudo que eu aprendi com o Theta Healing me trouxe uma outra visão de várias coisas que eu ainda não queria enxergar. Me tirou daquele papel de vítima e de um círculo vicioso no qual eu encontrava de querer agradar a tudo e a todos, acabando com a minha saúde. Uma crença de não merecimento é uma coisa que pulou na minha frente. Sinto que ainda não estou completamente conectada com meu marido, mas estamos pouco a pouco nos acertando. Ela me autorizou compartilhar essa conversa com vocês, esse caso dela com vocês e esse depoimento também.
E ela ficou muito feliz porque eu tenho falado com algumas pessoas sobre esse caso e muitos feedbacks eu tenho recebido. Muitas pessoas têm se identificado com esse tipo de situação. Então é muito legal a gente poder falar sobre isso, poder expor, poder conversar e poder tratar isso. Como é possível, de fato, olhar para essa questão e ter uma nova vivência. Quantas e quantas mulheres estão vivendo esse tipo de situação e quais são as crenças que podem estar impedindo elas de terem uma vivência mais plena da sua sexualidade, de um olhar para si, né? Então são várias questões aí e várias crenças. Por isso que eu falo, não dá pra gente falar, são essas crenças, né? Nesse caso foram essas crenças, mas tem vários tipos de vivências, então tem várias crenças associadas e várias situações associadas a esse tipo de experiência. Então, o meu convite para você é, se você já é mãe e tem esse tipo de situação, vive esse tipo de situação, é de você pensar sobre as crenças que estão por trás dessa sua vivência, por que você acaba tendo esse tipo de limitação na sua vida sexual, né? E então aprofunda isso, olha para você, vê se não tem crenças mais profundas do que o básico, né? Do que o que é óbvio, né? Ah, as crianças tomam muito a minha energia e eu estou muito cansada. Vamos um pouquinho mais profundo, né? Para ver quais são as questões mais por trás mesmo disso, mais profundas, e aí sim poder olhar para essas questões em terapias. Tem vários tipos de terapias que podem abordar essa questão de uma maneira profunda. Então, primeiro faz uma autoanálise e depois procura um profissional para poder olhar com você para essas questões e te ajudar a ter uma vivência, uma experiência mais plena da sua própria sexualidade, um olhar para você também. Bom, se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, dá um joinha, faz um comentário aqui embaixo, gostei, não gostei, traz a sua experiência também, claro, é um assunto mais delicado, né? Mas traz o que você pode trazer de experiência nos comentários, porque é muito legal a gente poder se comunicar e ir criando essa comunidade de apoio. E se você conhece alguém que está passando por essa situação, compartilhe esse vídeo e vamos conversando. Um beijo!